A paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos na presença deste Deus que faz milagres, este Deus que faz maravilhas, este Deus que tudo pode, este Deus que ressuscita mortos, aleluia, que estende as suas mãos e protege, aleluia. Não sei se é de conhecimento de todos os irmãos, mas sofremos um acidente ali na entrada da chácara, 2 domingos atrás, e o carro deu perda total. Mas Deus estendeu as suas mãos, aleluia, e nenhum de nós saímos feridos do acidente. Estava eu, meu esposo, a minha mãe e o meu neto. E nenhum de nós ficamos feridos, para a glória do nome do Senhor. Então nós sabemos que o Senhor Deus cuida de nós. E aí às vezes quando eu lembro e falo, Senhor, as tuas mãos foi conosco de uma forma tão especial, mostrando o seu amor, o seu carinho. Se tivesse acontecido algo com a gente, também Deus continuaria sendo o nosso Deus. Aleluia. Vamos ler uma palavra do Senhor no livro de Efésios. É uma passagem bastante conhecida. E hoje pela manhã estava orando ao Senhor. E Ele me deu esta palavra no meu coração. E eu pensei em falar uma outra, mas não vinha nenhuma outra. Efésios 5 é o término de uma campanha e o início de outra, glória a Deus. Porque quando estamos na nossa caminhada é assim, sem parar, caminhando, aleluia, é marchando, é continuando, é prosseguindo, porque o alvo é Jesus Cristo, aleluia. Livro de Efésios 5, o 18 somente, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É só este verso. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando nós lemos esta passagem, o apóstolo Paulo não está aconselhando a igreja em Éfeso a buscar o batismo no Espírito Santo, porque já tinha acontecido lá em Atos 2. Mas o apóstolo Paulo estava propondo uma experiência constante de ser cheios do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Mas para que isso aconteça conosco, é necessário nós termos um relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento é todos os dias da nossa vida. Então Ele está propondo que todos os dias sejamos cheios do Espírito Santo, aleluia. Sejamos cheios da virtude do Espírito Santo. Sejamos transbordantes de experiência com Deus, cheios do Espírito Santo. Aqui quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, que há contenda. Ou seja, não te envolveis com banalidade, coisas que entorpecem os seus sentidos. Se nós pegarmos a palavra banalidade, aquilo que é banal, que não é necessário no nosso dia a dia, que não é necessário na nossa vida, aquilo que é banal, que nos atrapalha durante o dia. Quantas vezes nós passamos o dia e no final dele nós olhamos e pensamos, nossa, perdi tanto tempo, fiz algo que não tomou todo o meu tempo e eu perdi o que eu ia fazer durante o dia. Eu perdi o que eu ia fazer durante a semana, por causa de alguma banalidade. E o apóstolo Paulo, quando diz isto aqui, para não se envolver com vinho, que produz contendas, então ele entorpece, ele é banal. A banalidade das nossas vidas muitas vezes nos ocorre naquilo que não é produtivo, naquilo que não soma, naquilo que não é favorável, aquilo que nos afasta de Deus, do seu propósito. Às vezes nós queremos ter um contato íntimo com Deus, e às vezes sentimos o toque do Espírito Santo, e Ele procura nossas vidas para usar como canal de bênção.
Mas quando nós envolvemos com as banalidades desta vida, nós atrapalhamos aquilo que Deus determinou para as nossas vidas, as nossas histórias, aleluia, porque somos representantes de Cristo. E cada uma de nós temos um lar que Ele nos deu para edificarmos, aleluia, conforme a sabedoria e o conhecimento da sua palavra. E mesmo em nossos lares, muitas vezes nós envolvemos com alguma banalidade, e no final do dia, no final da semana, no final do mês, nós vemos resultados negativos. Então, como a proposta é nós ser cheios do Espírito Santo, seja para você uma experiência de todos os dias, seja cheio hoje, seja cheio amanhã, seja cheio depois, todos os dias da sua vida, seja cheios do Espírito Santo, e você vai ver a diferença na tua vida. Aleluia. Envolvemos-nos com as coisas deste mundo. Hoje há uma luta constante. É diferente porque as mulheres estão produtivas. Nós trabalhamos, nós saímos dos nossos lares, temos muito a fazeres. E nosso lar também ocupa muito tempo. E os filhos também ocupam o nosso tempo. E às vezes nós envolvemos tanto com essas coisas que deixamos de buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, aleluia. Esquecemos da prioridade que é o Senhor. Esses dias eu falando com uma pessoa, e Deus me aconselhou e disse: diz para minha serva, todos os dias ela fazer o seu culto racional de manhã. E eu cheguei para aquela pessoa e comecei a dizer: Deus falou comigo para você cultuar a Ele pela manhã quando você se levanta. Já parou para imaginar que nós levantamos pela manhã, não oferecemos nada a Deus, não temos tempo para orar, não temos tempo para cantar, não temos tempo para apresentar a nossa vida, o nosso dia a dia ao Senhor. E às vezes nós temos tempo para todas as outras coisas, mas menos para estar na presença daquele que tudo pode. Um lar edificado em Cristo é diferente. Um lar edificado em Cristo, nós temos ali coisas materiais, mas temos também bênçãos espirituais, temos conselho. E Deus me dizia, quando eu falei para essa irmã, que quando alguém a procurasse, ela teria conselhos da parte de Deus, ela teria uma palavra diante de Deus. Quando seus filhos viessem buscando, porque estavam com questões para resolver, ela teria palavra com sabedoria, ela teria palavra com prudência, ela teria palavra que edificasse, que exortasse, consolasse a sua família. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo estava dizendo para nós termos essa constante experiência com Deus, ele estava falando sobre o nosso lar, ele estava falando sobre a nossa família, ele estava falando sobre a sociedade em que estamos inseridos, ele estava falando na comunidade que participamos, ele estava falando lá no nosso serviço. Em todas as áreas da nossa vida, é Deus que tem que controlar. A última palavra tem que ser dele. Ele tem que direcionar os nossos passos, ele tem que direcionar as nossas falas. E nós temos que estar fazendo tudo para que o seu nome seja glorificado aqui na terra. Aleluia. E as coisas que entorpecem, falamos do que é banal para nós tirarmos da nossa vida. Mas aí você faz uma retrospectiva da sua vida e vê o que tem sido banal com você, aquilo que não tem importância, aquilo que tem tomado o seu tempo, aquilo que tem feito você perder horas e horas de estar na presença do Todo-Poderoso, de estar fazendo a vontade dEle, de estar sentindo a comunhão com o Espírito Santo. Nós estamos vivendo os últimos dias da terra. Vemos lares destruídos para toda parte, vemos pessoas se levantando contra o Evangelho, vemos políticos tentando colocar leis para atrapalhar a nossa caminhada, vemos situações difíceis pela vida fora. Encontramos pessoas que desanimaram da fé, encontramos pessoas que se perderam no caminho, encontramos pessoas que estão no nosso meio, mas perdeu o objetivo, que é morar no céu com Jesus. Muitos se embaraçam com as coisas desta vida.
e olha para a aparência e para cargos e posições sociais e perderam o alvo de vida, que é Jesus Cristo, Senhor, aleluia. Esse tem que ser o nosso objetivo maior, esse tem que ser o nosso objetivo final, aleluia. É seguindo a Ele para ir morar no céu com Jesus. E as coisas banais, ela vem e a gente fica com aquele peso nas nossas costas, vai aglomerando e vai ficando e vai tomando conta de nós. E nós vamos deixando de caminhar, deixando de sentir, deixando de ouvir, deixando de fazer. Nós vamos deixando o Espírito Santo de lado. Nós vamos entrando para a carne. Nós vamos vivendo a vida carnal. Nós vamos lutando contra nós mesmos. E o Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, aleluia. É contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade. Mas nós estamos muitas vezes brigando com o nosso irmão, nós estamos muitas vezes tendo contenda com os nossos irmãos, mas vamos levar para a nossa vida espiritual, aleluia. Vamos ter experiência com o Espírito Santo, Ele vai direcionar, Ele vai abrir os seus olhos e você vai ver a glória do Senhor sobre a sua vida, aleluia. Ele vai ver e você vai ver a mudança que Ele vai fazer através da sua vida, quando você for cheia do Espírito Santo. Tire o que desagrada ao Senhor. Em todo relacionamento, nós temos que envolver compromisso. Não existe relacionamento se nós não somos comprometidos. E com Deus é a mesma forma. O relacionamento só é bom, o relacionamento só dá certo, o relacionamento só tem fruto, o relacionamento só tem vitória se nós estivermos comprometidos com Deus e com a sua palavra, aleluia. Se nós deixarmos as coisas que são banais e nos apegarem nas coisas espirituais, porque o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, aleluia. Nós somos o templo do Espírito Santo, e Ele busca verdadeiros adoradores, mas que o adorem em espírito e em verdade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes me vi envolvido em coisas que no final, nas contas, era diminuindo. Quantas vezes me envolvi em questões que depois de ter uma conversa com Deus, eu via que aquilo estava prejudicando. Mas quando nós estamos voltados para Deus, o Espírito Santo nos renova. Aí às vezes nós vemos para a casa de Deus, para uma oração gostosa como essa, e aqui nós nos entregamos na presença dEle, e Ele vem e fala a nossa alma, fala o nosso coração, e faz-nos entender que tudo isso não vale a pena, que não adianta nós estarmos divididos, porque somos o corpo de Cristo, aleluia. Que não adianta viver um evangelho fictício, mas tem que ser verdadeiro, aleluia. Não adianta dizermos com a nossa boca que amamos o nosso próximo, se não fazemos isso com as nossas ações, aleluia. Nós temos que olhar para o nosso irmão e desejar a ele aquilo que desejamos para nós, e não desejar para ele aquilo que não desejamos para nós, porque esse é o mandamento de Deus: amai o teu próximo como a ti mesmo. Quando falamos de amor, falamos de sustento. O amor sustenta. A graça de Deus é sobre nós e nos sustenta. Mas o Senhor conhece os corações, e nós sabemos que o mundo e o inimigo das nossas almas, ele tenta contra as nossas vidas espirituais, porque nós podemos estar aqui em corpo, mas sem comunhão com o Espírito Santo. Então ele tenta contra o nosso eu, é contra a nossa faculdade mental. Ele tenta nos fazer afastar de Deus, trazendo intrigas que em vez de somar, diminui, trazendo contendas, trazendo divisões, trazendo pessoas que muitas vezes se interessam mais pela posição do que pelas almas.
Mas o Espírito Santo, quando nós entramos na oração, Ele começa a falar conosco, Ele começa a nos direcionar, Ele começa a nos fazer pensar, Ele começa a nos fazer ouvir. Aleluia, louvado seja o nome dEle, porque Ele está aqui para abençoar a sua igreja, o seu corpo, aleluia. Ele está aqui e Ele quer que nós sejamos unidos em comunhão, para que Ele ordene a bênção e a vida para sempre. Como neste acidente o carro deu perda total, mas o carro não é mais importante do que as nossas vidas. A casa que temos não é mais importante que as nossas almas. Os bens materiais que conseguimos arrecadar muitas vezes com luta e sofrimento não vale a sua alma. Porque o dia que você morrer vai ficar aqui o seu carro bom, a sua casa boa. O dia que você partir para a eternidade, nada disso vai te acompanhar. A conta no banco não vai te favorecer. E às vezes nós preocupamos mais com o ambiente que vivemos, com os bens que podemos acumular, e desvalorizamos a vida, a alma, as pessoas. Amamos as coisas e deixamos de amar as pessoas. Desfazemos muitas vezes da nossa família, dos nossos filhos, em troca de bens materiais. O que importa é a pessoa, é quem você é quem é a sua família, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo e viva uma vida repleta com Deus, abençoados pelo poder da palavra de Deus. O que importa, casarões cheios, palácios. Se falta o amor, se falta a comunhão, se falta o entendimento, pais e filhos, o que adianta nós termos tudo e não termos nada? Mas eu te falo nesta noite, que aqui está um que pode acrescentar na sua vida, aleluia. Ele nos dá muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. E se você buscar a comunhão com o Espírito Santo, você vai ser abençoado de todas as formas. Mas aquilo para você não vai tomar a prioridade da sua vida. Vai ser alguma coisa somente para somar, mas você não vai colocar o seu coração naquilo, porque o teu coração está guardado em Deus. Aleluia. Ele diz na sua palavra que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procede a saída da vida. E nós olhamos pessoas que valorizam tudo que tem e desvalorizam a vida humana. Pessoas que valorizam tantas coisas, mas os seus dentro da sua casa estão sofrendo. Mulheres que sofrem com o marido que muitas vezes ganha muito bem, mas trata ela mal em casa. Mulheres que muitas vezes não valorizam o lar e os filhos que têm. Nós vemos aí fora o diabo destruindo vidas, mas aqui é a casa de Deus, aleluia. Nós somos escolhidos de Deus, aleluia. Nós somos ungidos de Deus. Seja cheios do Espírito Santo, aleluia. E não deixe as coisas banais desta vida tomar a prioridade da sua vida. Envolvemos com tantas coisas. Se eu perguntasse aqui quantas oraram de manhã, leram a Bíblia de manhã, fez um culto racional a Deus, muitos de nós poderiam dizer: eu não tive tempo, o meu dia foi corrido. Mas tivemos tempo de olhar no celular as mensagens que nos foi enviada. Mas tivemos tempo de tantas outras coisas. A pessoa que você mais ama na terra, aqui, a pessoa que você mais ama, como é o seu relacionamento com ele? Você fica de manhã sem falar com ele, de tarde, meio-dia. A pessoa que você mais ama na terra, aqui na terra. Tem uns que amam mais o marido, outros amam mais o filho. Mas essa pessoa, você fica o dia inteiro sem falar. E o primeiro mandamento é amar o Senhor de todo o seu entendimento, de toda a tua alma. É a prioridade das nossas vidas.
A modernidade de hoje nos traz muito benefício. O acesso à internet, falamos com toda parte do mundo. Nós temos que usar isso ao nosso favor, mas não pode tomar o primeiro lugar da nossa vida. Não pode tomar o centro da nossa vida. Não pode tomar o lugar da nossa família. Aleluia. Porque quando estamos muitas vezes na presença de Deus, ganhamos muito mais do que quando estamos tentando da nossa forma, do nosso jeito, fazer com que a nossa família entre naquilo que queremos. Porque Deus enviou o seu Espírito para isso. Ele nos ensina, nos direciona. E todas as vezes que tentamos por nós mesmos, nós podemos fracassar. Mas quando somos envolvidos com o Espírito de Deus, Ele vai direcionar, Ele vai nos impulsionar, aleluia. Mesmo que a barreira vir, ela vai cair por terra, aleluia. Mesmo que o nosso filho saia de manhã com a cara feia, Deus vai falar no coração aquela palavra que falamos, aleluia. E quando ele voltar, o Espírito Santo trabalhou na sua mente, na sua alma, aleluia. Quando nós vemos as banalidades tomando conta, e o que entorpece a nossa alma, o que entorpece é algo que bloqueia os nossos sentidos, é algo que vem atrapalhar os nossos sentidos espirituais. Porque quando estamos no Espírito, nós sentimos. Se algo vem contra a nossa vida, o Senhor nos alerta. Se vai acontecer um fato, Deus fala conosco. Nós sentimos porque estamos ligados ao Espírito Santo. Mas quando nós nos envolvemos com as coisas que vêm entorpecer o nosso sentido espiritual, nós acabamos fracassando. Não temos mais motivo para orar, não temos mais sensibilidade com o Espírito de Deus. Ele fala e nós não ouvimos, não entendemos porque não falamos a mesma linguagem. E a nossa vida vai ficando de mal a pior. E às vezes pensamos, mas eu sempre estive assim. Mas nós vemos crentes que muitas vezes estão na igreja há muito tempo, mas já perdeu o relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Porque é algo para ser vivido todos os dias. Porque é um relacionamento, e relacionamento tem que ser todos os dias. E quando nós deixamos as coisas entorpecer os nossos sentidos espirituais, nós perdemos essa sensibilidade do Espírito. E nós olhamos para a nossa vida, e uma coisa que acontece é que vai entrando pecado, entrando a falha, entrando problema, e nós não vamos sentindo. E de repente, quando olhamos para trás e vemos como era e como somos, nós enchemos de mágoa. É uma das primeiras coisas que o inimigo tenta contra as nossas vidas. Quando nosso coração não está guardado em Deus, nós somos alvo de mágoa. E nós ficamos magoados com tantas coisas. Nós ficamos magoados com o tratamento da irmã. Nós ficamos magoados porque a irmã não deu oportunidade. Nós ficamos magoados porque não fomos entendidos. E nós essa mágoa começa a gerar ali uma confusão na nossa mente. E nós vamos afastando da prioridade, que é dar lugar ao Espírito Santo, que é fazer a vontade dEle, aleluia. A mágoa, quando vem ao coração do ser humano, ela só sai de uma forma: descendo na presença de Deus. Porque se não for assim, ela vai criar raiz. A Bíblia chama de raiz de amargura. Ela vai criando raiz, e nós vamos amargurando o nosso dia a dia. Nós vamos amargurando a nossa vida. E às vezes nós falamos com pessoas que quando ele abre a boca só sai amargura, só sai rancor, só sai palavra ruim. Sabe por quê? O coração está cheio. Mas quando nós estamos na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, somos renovados todos os dias. O nosso coração está no Senhor, aleluia. E quando as coisas vêm para nos magoar, o nosso coração está guardado em Deus. Cheios do Espírito Santo. Nós vemos que os discípulos,
Eles sabiam e eles entenderam o que é procurar ser cheios do Espírito Santo. Porque quando eles buscavam ao Senhor, o Senhor fazia milagres e maravilhas na vida deles. Cheios do Espírito Santo, minhas irmãs, nós podemos ver a glória de Deus mesmo aqui na terra, aleluia. Estevão, quando foi apedrejado, ele disse: eis que vejo os céus abertos, aleluia. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos vencer as tribulações, nós vamos vencer o ciúme daquelas pessoas insatisfeitas, nós vamos vencer as guerras espirituais, e nós vamos estar preparados, aleluia, para aquele grande dia que Ele marcou para nos encontrar com Ele. E os nossos filhos, e o nosso lar, Deus vai esclarecer lá dentro também. Quando a campanha diz aqui que as mães de joelho e os filhos de pé, nós temos que fazer com que os nossos filhos conheçam a Deus, com que eles amem ao Senhor, com que eles venham a ser cheios do Espírito, e ele tem necessidade de buscar o Espírito Santo. Mas nós conseguiremos isso se nós estivermos de joelho, se nós estivermos na presença do Todo-Poderoso, aleluia. Se nós fazemos propósito no nosso dia, porque o dia começa quando acordamos. E o que fazemos de quando acordamos até agora? O que buscamos? Como agradecemos ao Senhor? Posso perguntar aqui para alguém, se estava lá no serviço e o Espírito Santo falou contigo? Se estava no teu lar e o Espírito Santo falou contigo? Se estava na rua e sentiu o toque do Espírito Santo? Se você sentiu a presença deste Deus Altíssimo, aleluia. Porque Ele quer que nós sejamos assim. Porque comunhão é intimidade. Intimidade traz um relacionamento saudável, aleluia. E Ele garante que nós nunca vamos estar só, porque Ele sempre está conosco, na hora da luta, na hora da afronta, na hora da perseguição, na hora difícil, lá no nosso lar, quando está tudo difícil, quando muitas coisas acontecem de difícil lá, o Espírito Santo nos dá sabedoria, o Espírito Santo nos dá condições, o Espírito Santo nos envolve, aleluia, e nós vencemos a batalha no nome do Senhor dos Exércitos. Os gigantes se levantam todos os dias na nossa frente. Ser mulher não é fácil. Muitas têm que trabalhar e ainda cuidar do seu lar. Muitas têm que lidar ainda com a sua família. Envolve coisas difíceis de se lidar. E às vezes nós estamos nos dias que a nossa mente, a nossa alma não está bem, e nós precisamos de um refúgio. Mas Ele tem para nós, aleluia. Ele diz que Ele é o socorro bem presente na nossa angústia. Ele estende as tuas mãos sobre as nossas vidas e nos ajuda a prosseguir através da sua palavra. Quando nós temos um contato íntimo com este Deus, Ele nos faz ganhar almas para o seu reino. Ele nos faz ganhar as nossas companheiras para a obra de Deus. Ele nos usa para a união, aleluia, não para a divisão. Porque quando somos cheios do Espírito Santo, Deus nos usa para somar, aleluia, para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não existe panelinhas, não existe preferidos, não existe muitas vezes fofoca e intriga. Sabe por quê? Porque quando alguém vem falar do outro para nós, nós falamos aqui: vem aqui, vamos orar por ele 5 minutos, vamos orar meia hora pelo fulano. Aleluia. Se você fizer isso por 3 vezes, o fofoqueiro não chega mais em você. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós trabalhamos para Deus, nós influenciamos para Deus, nós somamos. E eu posso perguntar para qualquer companheiro de obra que está aqui: quantas vezes teve que ter uma palavra de conforto, mas a sua alma estava triste? Quantas vezes em situação de divisão, ela teve que ter uma palavra com sabedoria vinda de Deus, mas só Deus sabe como ela estava se sentindo. Mas o Espírito Santo é que faz isso conosco.
mas é o Espírito Santo que nos impulsiona, mas é o Espírito Santo que nos enche, aleluia, e nos faz caminhar de vitória em vitória na sua presença. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós vemos o Espírito brilhar aqui na terra, em cada irmão. Nós vemos a glória de Deus em cada um de nós, aleluia. E nós aprendemos a amar como Ele amou. Quando nós aceitamos Jesus, no primeiro amor, meu Deus, o primeiro amor, lembra dele? A coragem, a capacidade, a fé, a ousadia, às vezes chamada até de meninice. Quantas vezes o primeiro amor nos envolveu, e nos levantamos e fomos lá abraçar uma irmã, nos impulsionou e fomos na casa de outra que precisava de socorro. E com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo como a águia, sendo que temos que estar renovados pelo Espírito Santo. Eu te convido nesta noite, aleluia, a lembrar da fé que te moveu por muitos anos, a lembrar dos milagres que Deus fez na tua vida, a lembrar de como Ele fazia quando você orava, como Ele fazia quando você cantava, como Ele fazia quando você visitava. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele diz na sua palavra que Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Nós mudamos, nós deixamos de crer, nós deixamos de acreditar, nós deixamos de dar lugar ao Espírito Santo, nós deixamos entorpecer o nosso sentido espiritual. Às vezes tem pessoas que estão do nosso lado e está perdendo quase a vida. Nós não conseguimos ver porque o nosso problema é tão grande, né? Que não tem como ver o do próximo. A Bíblia diz que Deus reverteu o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Aleluia. Quando ele orou pelos seus amigos, Deus reverteu o cativeiro de Jó. Seja cheia de amor. Deus é amor. Seja cheio do Espírito Santo. O seu lar vai florescer. Deus vai derrubar as barreiras. O inimigo vai cair, aleluia. E você será vitoriosa pelo poder da palavra do Senhor. Ele vai te usar lá como instrumento dentro da tua casa. Se você não tem voz ativa lá com os seus parentes, Deus vai te usar, aleluia, através do Espírito Santo. E o que Ele pede para mim e para você é somente que demos lugar a Ele, porque Ele vai te encher, Ele vai me encher, aleluia. Ele vai nos encher e nós vamos fazer a diferença, aleluia. É uma batalha na oração. Eu não sei quantos dias foi esta campanha, mas foi uma batalha de oração. Eu ouvi a irmã falando aqui que se você não viu ainda o seu milagre, eu quero te dizer que Ana saiu do templo e o seu semblante já não era triste, mas ela não saiu grávida, mas pela fé ela saiu com a vitória nas suas mãos, aleluia. Pela fé ela saiu com a vitória nas suas mãos. Use a tua fé. Lembra-te quem é Deus para você, e lembra quem tu és, servo do Deus Altíssimo. Deixa as banalidades, deixa as coisas que entorpecem o sentido, e seja cheios do Espírito Santo de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.